Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida no ar aqui na TV Câmara Campinas. A gente sempre traz alguma enfermidade, alguma doença aqui nesse quadro para a gente dar as informações, para te deixar atento a alguns sintomas que pode evitar algo mais para frente. E nos últimos meses, uma doença que ganhou destaque na mídia é o câncer coloretal. Por quê? O nosso rei Pelé, infelizmente, faleceu dessa doença, assim como Roberto Dinamite. E duas cantoras bem famosas e jovens ainda receberam recentemente o diagnóstico, que foi a Simone e a Preta Gil. Recentemente ela falou do diagnóstico dela, que é o câncer coloretal. Para a gente falar sobre esse assunto, para falar das características de tratamento, de todos os detalhes aqui dessa enfermidade, a nossa convidada de hoje é a doutora Isabela de Lima, que é oncologista e vai trazer informações para a gente hoje aqui, dividir seu conhecimento conosco. Isabela, muito obrigada e seja bem-vinda aqui ao Saúde é Vida. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, dividir, né, em plena televisão, informações tão relevantes, principalmente agora no março, né, que é o mês direcionado à prevenção do câncer coloretal. Com certeza é uma oportunidade incrível e muito engrandecedora poder fazer parte disso. Você já puxou aí o gancho, nós estamos no Março Azul Marinho, que é para conscientizar mais, né, sobre essa doença. E, inclusive, eu trouxe uns dados aqui que o câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comuns em homens e mulheres com mais de 50 anos. É uma estatística bem alta, né, Isabela? Com certeza, é um dado muito alto e, infelizmente, ainda existe o risco desse dado estar subestimado, né? A gente teve esse período de pandemia que dificultou bastante a coleta de dados devido à dificuldade de diagnóstico, realização de exames, acesso ao sistema realmente de saúde, independente de ser o sistema público ou privado. Acredito ainda que são números que traduzem, infelizmente, os hábitos atuais de vida, né? A gente tem maus hábitos de vida atualmente. Então, nós tendemos a comer um pouco a mais, nos exercitarmos um pouco de menos, acabamos tendo muita exposição ao tabagismo, ao consumo de bebidas alcoólicas, alguns tipos de alimento propriamente ditos. Então, realmente, acaba que são fatores do nosso cotidiano que o fazem aumentar essa estatística. E a existência do Março Azul realmente é direcionado à prevenção, né? À publicação de informações, de instruções, de informação sobre os principais exames, sobre os fatores de risco. Então, acaba sendo uma campanha de alerta, de informação, para que consigamos evitar essa doença, para que consigamos fazer diagnósticos precoces. Você já começou até puxando aí a questão do atividade física, boa alimentação, a gente pode começar por aí, então. O câncer coloretal tem a ver aí com essa falta de bons hábitos de saúde? Sim, boa parte dos tumores são tumores esporádicos, que nós chamamos, né? São tumores que não estão relacionados à nossa história genética, à nossa bagagem genética. Então, o que acontece? São fatores de risco que nós vamos acumulando ao longo da vida, né? O sedentarismo, a exposição ao tabaco, o consumo de álcool, e alguns tipos de alimentos, algumas preferências alimentares que vão fazendo com que nós vamos agregando risco de ter alguns tipos de mutação nas nossas próprias células, que isso fazem com que possam surgir tumores ao longo da vida. O câncer coloretal é um desses principais tumores relacionados a fatores de riscos ambientais, que nós chamamos. Existem, sim, alguns tumores coloretais que são relacionados a algumas síndromes genéticas, e que isso exige alguns cuidados, alguns tipos de exame, de uma forma diferenciada, mas são a minoria dos diagnósticos.
os diagnósticos que nós fazemos hoje, a maioria são de tumores esporádicos, e assim como você citou nessa introdução do nosso programa, os tumores em pacientes jovens geralmente acabam sendo relacionados a esses fatores de risco, e não, em sua maioria, as síndromes genéticas. Fator genético, então, também. Se tem Sim. pai, tem mãe, avó que de alguma forma passou por algum câncer, pode vir essa herança genética aí para a pessoa também, né? Sim, essa herança familiar é importante, tanto que nós recomendamos que se o paciente ou a pessoa tiver um familiar diagnosticado com câncer coloretal, que se inicie a prevenção com exames direcionados 10 anos antes da idade do diagnóstico da pessoa acometida pela doença. Então, no meu caso, se eu tiver uma avó que foi diagnosticada com câncer coloretal aos 60 anos, é ideal que eu comece os meus exames preventivos aos 50 anos. Essa atenção a mais que a pessoa que tem um familiar que teve câncer, seria só para o câncer coloretal, se esse familiar teve esse tipo de câncer, ou qualquer tipo? Câncer de mama, de fígado, a gente também tem que ficar atenta, porque pode vir aí essa herança genética aí para o coloretal? Outros tipos de câncer normalmente não estão relacionados com o desenvolvimento de câncer coloretal. A única exceção para isso são algumas síndromes genéticas, que são raras em sua maioria e que normalmente essas famílias acabam sendo triadas e fazendo um acompanhamento. Então, existem algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Lynch, por exemplo, que favorece um aumento de casos na família de câncer de cólon, câncer renal, câncer de endométrio. Então, são tumores que, aparentemente, olhando, não têm uma relação entre si, né? Não é de um órgão que migrou para outro, mas são tumores que podem estar relacionados a uma síndrome genética. Mas, nesse caso, a gente precisa de um exame genético, a gente precisa de um estudo aprofundado sobre os casos de câncer daquela família, e aí a gente começa um rastreamento próprio para isso. Mas no meu caso, voltando, né, por exemplo, se a minha mãe tiver câncer de mama, eu preciso me preocupar em ter câncer de mama. E aí também começar a minha prevenção de uma forma mais precoce. Mas não que a minha mãe tendo câncer de mama, eu tenha um maior risco de ter um câncer de colo, por exemplo. Bem explicado agora, ficou bem claro. E a parte do colo retal do nosso organismo, ela é o finalzinho ali de onde vai sair as fezes, é mais para cima no estômago, onde é que ele é localizado ali? Os tumores coloretais, né, são um grupo de tumores que envolvem normalmente 3 regiões. A região mais exteriorizada, que é a região do canal anal, que é uma região realmente do contato da porção final do intestino com o meio ambiente. A porção intermediária, que é o nosso reto, que é a parte final do intestino, que é a região onde nós temos o esfíncter, que é realmente como se fosse a região muscular que nos ajuda na continência. Então, é um lugar que nos ajuda a conter as fezes e ajudar no processo expulsivo no momento da evacuação. E nós temos o intestino grosso, que é o maior volume ali ao longo do nosso abdômen, que é a porção mais interna do nosso intestino, pensando, né, da região do canal anal até a região mais alta do nosso trato gastrointestinal, que daí vai se encontrar com o intestino fino, com o estômago, com o esôfago e aí a boca. Então, fica bem claro aí que a alimentação vai influenciar totalmente, né? Aqueles ultraprocessados, cheio de sódio, todas essas coisas que a gente sabe que é gostoso, mas que faz um mal, que a gente sabe, influencia aí nesse momento, né? Com certeza. Como você mesmo disse,
não é uma crítica ao gosto do alimento, não é uma crítica ao prazer que esse alimento pode promover ao ser ingerido, né? Todos nós temos nossas preferências alimentares, nossos momentos de descontração, nossos momentos de estar ali realmente só aproveitando aquela degustação daquele alimento. Mas realmente o ideal é que no nosso dia a dia, que o maior consumo de alimentos sejam de alimentos não processados, né? Realmente ter uma dieta rica em fibra, em verduras, em legumes, em grãos saudáveis, como o arroz, como o feijão, ter acesso a uma proteína, seja de origem vegetal, seja de origem animal, é o ideal. E realmente a gente procurar abrir menos pacotes na hora de se alimentar, né? Então, realmente procurar fazer o exercício de comer coisas com que tem o menor número de condimentos, o menor número de conservantes, o menor número possível de substâncias que não sejam naturais. Excesso de carne vermelha entra aí também? Sim, o excesso de carne vermelha é um dos fatores de risco para o câncer coloretal. Algumas culturas, e aqui mesmo no Brasil, em relação a alguns estados, culturalmente, a carne vermelha é a principal fonte de proteína da refeição e acaba levando a um consumo exagerado, né, da carne vermelha. A carne vermelha, dependendo do tipo de preparo, ela pode liberar algumas substâncias conhecidas como nitrosaminas, que aumentam o risco de câncer coloretal. Então, o ideal é a gente ter um consumo moderado de carne vermelha. E aí, utilizar outras fontes de proteína animal, se for o caso, como carne de peixe, carne de frango, carne de porco, e for procurar realmente fazer essa diversificação na hora de escolher as refeições. É, vida saudável, gente. Comer bem, se exercitar. A gente sempre fala sobre esse assunto aqui, então vocês já estão bem treinados. Todo mundo tem que se exercitar, tem que comer bem e como aquela expressão de ferreiro, espeto de pau, casa de ferreiro, espeto de pau, a gente dá as dicas aqui, mas às vezes nem a gente segue, mas vai todo mundo entrar na linha agora em 2023. Sempre é tempo de começar. Sim, nunca é tarde para começar. Doutora Isabela, vamos falar agora sobre as características desse câncer. No momento que ele é detectado, é um pequeno caroço, é um sangramento? O que é a característica principal do câncer coloretal? As queixas mais comuns no consultório são perda de sangue nas fezes. Então, o paciente começa a avaliar que as suas fezes começam a ter um odor um pouco mais forte, ou a coloração passa a ser um pouco mais escurecida, ou até uma visualização direta no vaso sanitário de sangue. E geralmente é um sangue que está misturado às fezes, um sangue mais escurecido. Pode acontecer também dor abdominais, né, características de cólica, acúmulo de gases, né? O paciente às vezes não tem um acúmulo de gases e passa a ter um desconforto, cólica, produção de muita flatulência. Alteração do hábito intestinal, então o paciente pode passar a ter vários episódios de diarreia, ou um paciente que tinha um hábito intestinal regulado passa a ter constipação, prisão de ventre, passa a ter dificuldade de ir ao banheiro, e o emagrecimento também é uma queixa recorrente. E essas características, esses sintomas, eles começam assim no início já da doença, ou é uma doença mais silenciosa, que você demora a perceber alguma coisa? É uma doença um pouco mais silenciosa no seu início. Uma das características e explicações que eu gosto de usar na minha prática clínica é que o nosso intestino é como se fosse uma tubulação. E ele só começa a dar problema quando alguma parte começa a ficar entupida, começa a ficar obstruída. E aí aquilo começa a precisar de mais pressão, aquilo começa a precisar de mais recursos em volta para funcionar da melhor maneira possível. Então, normalmente, esses sintomas só surgem quando a parede abdominal, né, tem uma atração ali, tem uma lesão pela passagem das fezes e começa a ter sangramento, começa a precisar de uma força da musculatura aumentada para conseguir passar esse bolo fecal.
Então, o paciente começa a ter cólica, acúmulo de gases, pode ter até a diarreia como um movimento de tentativa de expulsão do conteúdo fecal que está sendo ali produzido, e normalmente, pelo processo inflamatório, começa a ter o emagrecimento. Então, em estadios iniciais, o câncer de cólon pode ser completamente assintomático. É só quando realmente começa a ter um volume maior de doença que pode-se começar a sentir alguma coisa. E ele é muito agressivo, ou tem um tratamento que, se descoberto logo, dá para passar por um tratamento mais tranquilo, ou ele pode deixar a pessoa assim, um pouco debilitada? O tratamento do câncer coloretal hoje, ele pode ser um tratamento com 3 modalidades, que seriam a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, dependendo da altura da lesão, conforme a gente conversou um pouco antes. O que nós temos hoje é que os tumores coloretais, quando diagnosticados precocemente, eles têm uma chance de cura próxima de 90%. Então, é um tumor com altíssimas taxas de cura. Então, é muito possível que o paciente seja diagnosticado, faça seu tratamento, e quanto antes descobrir, normalmente a gente consegue fazer um tratamento menos intenso. Então, muitos casos são tratados exclusivamente só com cirurgia, e o paciente não precisa fazer nenhum outro tipo de tratamento, como quimioterapia, e consegue viver uma vida completamente normal e duradoura, né? Então, as chances de cura existem e são altas. Então, por isso que é tão importante a questão de prevenção, de se cuidar, de evitar os fatores de risco e de estar atento ao próprio corpo, né? Se sentir esses sintomas, procurar uma equipe de saúde, procurar o seu médico, procurar entender seu histórico de saúde e realmente ir atrás do seu diagnóstico, porque a chance de cura existe e ela é muito alta. E existe uma característica como afeta mais homens ou mulheres? Porque aqui eu citei o Pelé, o Roberto, o Dinamite, eu também lembrei do Chadwick Boseman, que foi o ator que fez o Pantera Negra. Temos 3 homens aí e Simone e Preta Gil, 2 mulheres. Tem uma característica de gênero que homens podem acometer mais, mulheres, ou é uma média parecida? É uma média até que parecida, né? Pelos estudos, há um aumento discreto na incidência do número de tumores em homens, mas a gente vê que são números muito próximos. E principalmente quando a gente fala de pessoas jovens, como você citou na maioria dos exemplos, essa estatística não consegue fazer uma diferença da incidência entre homens e mulheres, até porque é uma característica muito recente que a gente está vendo. A gente tem pacientes, às vezes, entre na faixa dos 20 e dos 30 anos, que já estão sendo acometidos por tumores coloretais. Então, é algo que vem surpreendendo mesmo, e até exigindo um maior conhecimento, um maior estudo, para tentar entender por que uma população tão jovem está sendo acometida por uma doença que é até um mito popular de que só acontece em idosos. Inclusive tem aqui alguns dados, umas informações que, puxando justamente desse ponto que você está falando, que a incidência tem aumentado em pessoas mais jovens em função do estilo de vida moderno, com pouco exercício, má alimentação, excesso de álcool e cigarro, que foi o que você já citou antes, né? Mas como aqui diz, estilo de vida moderno, essa correria, que as pessoas trabalham muito, ficam muito tempo sentado, não tem tempo de exercitar, pode estar causando esse aumento em pessoas mais jovens, né? Eu acho que o estilo de vida moderno, ele acaba tendo um custo. A gente acaba dependendo, né, de alimentos ultraprocessados que já são prontos. Então, até por isso essa brincadeira de descascar mais do que realmente abrir embalagens para se alimentar, porque a gente acaba precisando de algo que já esteja pronto, que a gente abra e já consuma, que nos poupe daquele tempo de preparo do alimento. A gente tende a depender mais dos meios de locomoção, como um carro, a moto, ou um transporte por aplicativo, do que realmente fazer uma caminhada entre um lugar e outro.
a questão de longas jornadas de trabalho e mais a rotina com a família, as rotinas sociais, que às vezes nos limitam em relação a um tempo para dedicar uma prática de atividade física de uma forma regular. Então, realmente, o estilo de vida moderno nos trouxe muita tecnologia, nos trouxe muita informação, nos trouxe muita qualidade de vida. Mas o custo disso está sendo realmente, às vezes, o tempo para o autocuidado, o tempo para realmente a gente se cuidar, procurar ter uma alimentação saudável, ter um tempo para praticar atividade física, evitar o tabaco, evitar o álcool, que acabam sendo válvulas de escape aí realmente dessa rotina que puxa bastante, que acaba cobrando bastante dos indivíduos no dia a dia. A gente tem que estar sempre aí tomando cuidado, atenção ao nosso dia a dia, nosso corpo, ficar atento ao que ele fala, ao que ele te mostra, para saber identificar melhor, conversar melhor com ele, para entender se tem alguma coisa errada aí. Doutora Isabela, e sobre o diagnóstico? É um exame de sangue? É um exame por dentro do corpo? Como é que a gente consegue identificar? O exame hoje, padrão ouro para o diagnóstico de câncer coloretal, é o exame de colonoscopia, que inclusive é um exame que tem muitos mitos acerca da realização, né? Muitos pensam que é um exame doloroso, que é um exame que pode ter uma característica vexatória, né? Alguns pacientes ficam embaraçados de fazer o exame. Na realidade, o exame de colonoscopia é um exame que a gente visualiza, né? A gente vê por dentro do intestino. Então, é como se a gente tivesse uma câmera na ponta, né, do aparelho, do colonoscópico, que é introduzido pela nossa região anal. No caso, o paciente que está fazendo o exame, ele está sedado, então ele não sente dor, ele não está participando ativamente do procedimento, porque é como se ele estivesse dormindo, então ele não vai sentir nenhum incômodo. E você consegue ver por dentro do intestino se tem alguma lesão, se tem algum tipo de sangramento, e se tiver algum pólipo, que são alguns achados que a gente pode ter no nosso intestino, isso já é retirado no mesmo momento. Assim como se achar alguma lesão característica do tumor, também é retirado um pequeno pedaço, que é o procedimento de biópsia, que isso vai para uma análise num laboratório específico e já permite a realização de um resultado final. Então, fazer o exame de colonoscopia, né? Hoje no Brasil a gente tem a recomendação de fazer o exame a partir dos 45 anos de idade. É um exame tanto de rastreamento de algum problema intestinal, quanto diagnóstico. Então, se for ter algum achado, já é possível fazer um diagnóstico no mesmo momento. Então, realmente é um exame muito importante. Não precisa ter vergonha, gente. O importante é a sua saúde em primeiro lugar. Se você tem um histórico familiar dessa doença que a gente está falando hoje, o câncer de colo retal, não precisa ficar envergonhado, você vai estar sedado, não vai ver nada, vai ser tranquilo. O importante é você cuidar da sua saúde. Doutora Isabela, falando sobre doenças do intestino. A gente já falou até aqui inclusive, sobre síndrome do intestino irritável, retocolite, úlcera crônica, doença de Crohn. A gente já abordou levemente, a Vivi já trouxe algum desses tópicos aqui. Essas doenças do intestino que irritam, inflamam o intestino, elas podem evoluir para um câncer? Não é a própria doença inflamatória em si que evolui para um câncer, mas um estado inflamatório não bem controlado, não bem tratado e até muitas vezes não bem diagnosticado, né? Imagino que vocês já discutiram, às vezes, a dificuldade de encontrar uma resposta para esse volume de sintomas intestinais, pode, a longo prazo, favorecer o surgimento de tumores, e entre eles o tumor coloretal. Então, não é a doença inflamatória que se transforma em um câncer, mas ela acaba favorecendo o surgimento de um tumor no intestino. Entendido, bem claro aí. E, doutora Isabela, nós falamos muito aqui sobre pessoas mais velhas, pessoas acima de 45 anos, para ficar atenta, fazer os exames. Mas é possível crianças, adolescentes,
seriam cometidas por um tipo de câncer como esse? É muito raro, realmente muito raro. A paciente mais jovem que eu conheço, que teve câncer coloretal, foi diagnosticada aos 19 anos. E realmente foi um caso muito fora do padrão, uma paciente que não tinha histórico genético, uma paciente que realmente a gente atribuiu a hábitos de vida, mas a gente não conseguiu encontrar um fator causal para aquele quadro. Mas, felizmente, uma paciente que foi operada, foi submetida à quimioterapia e hoje está muito bem, tem vida normal. Então, existem alguns casos em jovens, mas em criança realmente é muito difícil. Mas, claro que está indicado a realização de exames direcionados caso haja alguma queixa, né? Então, alteração de hábito intestinal, a gente pode pensar, né, em algumas verminoses, a gente pode pensar em algumas doenças que são comuns no intestino da criança, mas claro que é importante a gente seguir uma investigação, dar uma atenção ao sintoma e procurar uma resposta para aquilo. Então, a gente já falou sobre fatores de risco, sintomas, como detectar. O que a gente pode falar mais aí? Tem alguma informação que seria interessante falar que eu não perguntei? Eu acho que a informação é algo muito importante. O câncer como um todo, ele é uma doença que envolve muitos mitos. E o câncer coloretal não é diferente. Então, existe um mito de que o câncer coloretal só acomete pessoas acima de 50 anos, o que não é verdade. Existe um mito, né, que a colonoscopia é um exame vexatório, como eu conversei um pouco antes, o que também não é real. Existe um mito de que mudança de estilo de vida não tem impacto em relação ao surgimento dos tumores, o que é um mito. A ciência traz hoje para a gente que estilo de vida, escolhas alimentares, prática de atividade física, não consumir álcool, evitar tabaco, fazem toda a diferença. E não só para o câncer, mas para doenças cardiovasculares também, né? Como infarto, AVC, ou até alguns problemas motores de deslocamento. Então, realmente, a gente vê que o estilo de vida é algo essencial, né? Se a gente quer ter uma boa saúde, se a gente quer envelhecer com qualidade de vida, se nós queremos ser idosos saudáveis. Então, acho que a informação é algo que a gente tem que valorizar. O surgimento da campanha desse março é justamente valorizar a informação e dar a oportunidade da informação chegar às pessoas. Tem um espaço ali de conversa, de troca de informação, de escuta de dúvidas. E uma coisa que eu acho importante, como você mesmo já comentou, é conhecer o próprio corpo, é ter tempo para reparar em si mesmo, olhar para si, tentar entender se tem alguma coisa que não está funcionando bem, e realmente dar atenção a isso, né? Conversar, procurar o seu médico, procurar a sua equipe de saúde, para que realmente todo mundo tenha uma boa qualidade de vida. Você comentou aí sobre o Março Azul Marinho. Essa é uma campanha nacional ou internacional? Você sabe? É uma campanha nacional, mas em alguns lugares do mundo também já existem. Não é uma campanha tão difundida ao longo do mundo, mas é uma campanha já que vem crescendo bastante em relação às ações e à intensidade da divulgação nos últimos anos em vários cenários internacionais. Eu espero que com esse Saúde é Vida ajude a divulgar mais, então. Com certeza, vocês já estão fazendo parte da campanha, ajudando a informação a chegar a mais pessoas. Doutora Isabela, depois de diagnosticado, o tratamento ele demora muito? Não, o tratamento ele tem que ser nas próximas semanas, né? Então, se o paciente tem condição de ser operado, o paciente vai para a cirurgia. Agora, se o tumor é um tumor um pouco mais avançado, com algum acometimento regional, daí a gente pode discutir alguma outra estratégia de tratamento, como a radioterapia, junto com a quimioterapia, e depois pensar numa cirurgia. Então, a gente vai traçando um planejamento terapêutico aí de acordo com o diagnóstico e de acordo com a fase que o tumor foi diagnosticado. Quando envolve a químio ou a rádio, aí o tratamento pode ser um pouco mais longo, né? Sim, sim, pode durar alguns meses.
Doutora Isabela de Lima, oncologista, veio aqui, trouxe muita informação sobre o câncer coloretal, falamos de tratamento, diagnóstico, prevenção. Muito obrigada pelo seu tempo, de ter vindo aqui dividir o seu conhecimento com a gente. A gente deixa as portas abertas para você voltar em outro momento e falar sobre outro assunto. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir meu tempo, compartilhar essa experiência, né? Eu aprendendo com vocês e eu podendo, né, contribuir de alguma forma do ponto de vista científico com a discussão. Acredito que isso realmente é muito engrandecedor e muito importante, a gente difundir informações de qualidade, distribuir conhecimento realmente é essencial para que todos nós possamos ter a oportunidade de nos cuidarmos, né, de ficarmos atentos ao nosso corpo, de procurar refletir sobre os nossos hábitos de vida e procurar bons hábitos para termos uma boa saúde. É um prazer ter estado aqui com vocês hoje e fico à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Saúde é Vida encerra hoje por aqui. Convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir às outras edições desse quadro e também os outros programas da nossa grade. Até mais. Tchau, tchau.